Boa tarde a todos. Vamos dar início à sessão. Peço a todos os vereadores que cheguem ao plenário. Boa tarde a todos. Informando os senhores vereadores que a sessão hoje ela não vai ser, ela está sendo gravada para posteriormente ser colocada nas redes sociais. Então ela só vai ser gravada. Ordem da 25ª sessão ordinária do dia 1º/6/2023. Em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária. Solicito aos senhores vereadores que registrem a frequência no sistema. Resumo do expediente. Nós temos 3 indicações, um requerimento, um pedido de informação, uma moção, 2 projetos de leis complementares do Executivo, segunda discussão e votação. Uma redação final, totalizando 9 proposições para a tarde de hoje. Passo ao expediente do dia, onde, de acordo com todas as bancadas, fica dispensada a leitura da ata, número 26 de 2023, da 24ª sessão ordinária do dia 18/5/2023. E a ata número 27/2023 da terceira sessão extraordinária do dia 29/5/2023. Coloco em discussão as presentes atas. Coloco em votação. Atas aprovadas por unanimidade. Convido ao primeiro secretário para fazer a leitura das correspondências recebidas, convites, comunicados e demais documentos da casa. São separadas? Desculpa. O Rui, faz favor. Ata número 27/2023, aprovada por unanimidade. Convido o primeiro secretário para fazer a leitura das correspondências recebidas, convites, comunicados e demais documentos da casa. Correspondências recebidas da Secretaria de Planejamento e Coordenação Geral. Ofício da resposta ao pedido de informação 10 de 2023 da vereadora Celina Maria Manfaro Cassiano Barros. Atenciosamente, Fernando Buzzi Júnior, secretário de Planejamento e Coordenação Geral. De Napalha. A Napalha John Deere vem por meio desse convidá-lo para participar da feira original John Deere, nosso tradicional descontaço. Aproveite essa grande oportunidade e conheça todas as soluções que a Napalha e a John Deere oferecem para otimizar sua produção. O evento será realizado no dia 3 de junho de 2023 na loja da Napalha de Campos Novos, a partir das 8 horas até as 17 horas. Da Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Urbanismo, ofício 7 de 2023. Resposta da indicação 159 de 2023 do vereador Marciano Dalmolin, segue em anexo a resposta. Atenciosamente, Ricardo Damasio, secretário de Transportes e Urbanismo. De Gilmar Marcos Pereira, prefeito, ofício 281 de 2023. Veto parcial ao projeto de lei ordinária legislativa número 1 de 2023. Gilmar Marcos Pereira. Proposituras protocoladas, matéria do Executivo. Projeto de lei ordinária 466 de 2023 do Executivo. Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar termo de fomento com a organização da sociedade civil mediante edital de chamamento público 1/2023 e da outras providências. Projeto de lei ordinário 4467 de 2023 do Executivo. Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar termo de
fomento com a organização da sociedade civil mediante edital de chamamento público 1 de 2023 e da outras previdências. Projeto de Lei Ordinário 4468 de 2023 do Executivo dispôs sobre a concessão de aumento salarial para o cargo de educador social, de que trata a Lei Complementar 7 de 24 de 10 de 2007, que institui plano de cargos de provimento de temporário para a execução de programas especiais. Projeto de Lei Complementar 8 de 2023 do Executivo dispôs sobre a regulamentação do projeto Escola em Música na Rede Municipal de Ensino do município de Campos Novos e institui gratificação ao coordenador. Meu Deus. Projeto de Lei Complementar 9 de 2023 do Executivo dispôs sobre a instituição do projeto entregador de potencialidades na rede pública municipal de ensino do município de Campos Novos de Santa Catarina e institui gratificação ao coordenador. Matéria do Legislativo. Projeto de Lei Ordinário 3 de 2023 autoriza o vereador Darcy Rodrigo Pedroso, inclui o parágrafo único ao artigo 1º da Lei Ordinária 4.726, de 28 de julho de 2021. Indicações. Do vereador Darcy Rodrigo Pedroso. 162 de 2023. Solicito ao competente que seja disponibilizado um guarda municipal todos os dias no terminal rodoviário de Campos Novos. Justificativa em plenário. Do vereador Marcelo Dalmolin, 160 de 2023. Solicito ao Poder Público a pavimentação asfáltica nas ruas André Gerardi e Antônio Pereira Camargo. Justificativa. Este é um pedido dos moradores do referido local, tendo em vista que, com a mudança do trânsito da Avenida Caetano Berincanta Neto, todo o fluxo de veículos está sendo por essas duas vias. 161 de 2023. Solicito ao Poder Público que seja construída uma travessia elevada na rua Borges de Medeiros, ao lado da pista de autoescola padrão. Justificativa. A solicitação é devido ao alto grau de periculosidade que o local oferece. A referida travessia elevada visa atender às reivindicações dos pais que temem pela segurança dos filhos devido ao excesso de velocidade empregado pelos motoristas, sendo que já houve vários acidentes no local. Requerimento 8 de 2023 dos vereadores e da vereadora Celina Maria Monfort Cassiano Barros, Codimir da Silva, Darcy Rodrigo Pedroso, Florindo Rogério Cordeiro de Santos, João Batista Ramos de Almeida, José Jair Fagundes Antunes, José Tadeu Guzatti, Marciano Damolin e Rui Jorge Tomazoni. Requerem que sejam enviados votos de pesar conforme segue, conternados com o falecimento do senhor Júlio César Reisel. O Poder Legislativo de Campos Novos, Santa Catarina, a pedido do vereador João Batista Ramos de Almeida e demais vereadores que apresentam e subscrevem com assentos nesta egrégia Casa Legislativa, vem através desse manifestar sua solidariedade e encaminhar votos de pesar aos familiares do senhor Júlio César Reisel pelo seu falecimento ocorrido no dia 29 de maio de 2023. Nesse momento, expressamos o sentimento de condolências e nos solidarizamos com a dor de familiares e amigos por tão grande perda. Rogamos a Deus que conforte o coração de todos. Moção 14 de 2023, de autoria do vereador João Batista Ramos de Almeida. Moção de apelo. Excelentíssimo senhores vereadores da Câmara Municipal de Campos Novos, apresento à mesa diretora, após o vídeo do plenário e dispensadas as demais formalidades regimentais, moção de apelo a ser enviado ao senhor Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional, e ao senhor Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, para que se posicionem contrários e que empreendam os esforços para que a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, acerca da cassação do mandato do deputado federal Delton Dallagnol seja revista e anulada em função da mesma estar baseada em erros gravíssimos, estando viciada na sua forma e conteúdo. Justificativa. Trata-se de moção de apelo propostas os termos do artigo 137, parágrafo único,
no regimento interno desta Casa, visando que o senhor Rodrigo Machico, presidente do Congresso Nacional, e o senhor Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, tome medidas em relação à decisão do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, acerca de cassação do mandato do deputado federal Deltan Dallagnol, assegurando assim a vontade popular, onde mais de 344 mil eleitores do Estado do Paraná escolheram o ex-procurador da Lava Jato como seu representante e o TSE, de modo arbitral e sem provas cabíveis, tomou decisão de cassar o deputado com justificativa de que o mesmo fraudou a ampliação da lei ficha limpa ao pedir exoneração do cargo do Ministério Público para evitar julgamento no Conselho Nacional do Ministério Público. Ademais, se julga importante frisar que, se mantendo a decisão da Corte Eleitoral, a autonomia e independência dos poderes da República está gravemente abalada, visto que a decisão afronta o devido processo legal, o Estado democrático de direito e o direito sagrado do voto. Assim, solicitamos a devida atenção à moção do apelo e pedimos a aprovação da Casa, visto ao tema ser de grande relevância nacional. Pedido de informação. Número 12 de 2023, do vereador Marciano Damolim, solicito ao órgão competente o pedido de informação que segue. Com relação aos catadores e reciclagem, todos recebem vale alimentação? Se recebem, qual o valor? Se não recebem e já recebiam anteriormente, qual a justificativa de não estarem mais recebendo? Se recebem cesta básica da Secretaria da Assistência Social e Habitação? Era o que tinha, senhor presidente, para esta tarde. Obrigado, Tadeu. Discussão e votação da ordem do dia. Indicações. De autoria do vereador Darcy Rodrigo Pedroso. Indicação número 162, 2023. Em discussão? Em votação? Aguardando o seu voto, seu Rui Jorge Tomazoni. Indicação 162, 2023, aprovada por unanimidade. Indicações de autoria do vereador Marciano Damolim. Indicação 160, 2023, 161, 2023. Coloco em discussão. Continua em discussão. Em votação. Indicação número 100. Rogério? Indicação número 160 e 161, 2023, aprovada por unanimidade. Requerimento. Requerimento número 8, 2023, de autoria de todos os vereadores. Voto e pesares aos familiares do senhor Júlio César Reisel, pelo seu falecimento, ocorrido no dia 29 de maio de 2023. Coloca em discussão. Só pela ordem, presidente, deixar aí os sentimentos da família, né? O Júlio, que foi funcionário público, uma pessoa que a gente sempre teve bons laços de amizade. Tudo, a gente, como diz o outro, tem um começo, meio e um fim, né? Acho que foi meio prematura a partida do nosso amigo. Vai deixar aí saudades, né? Muito bom de prosa, bom de conversar, uma pessoa sempre tranquila. E não só para a família, mas para os amigos vai deixar aí muita saudade. Deus abençoe e força família. Da mesma forma, presidente, Júlio, muito amigo da gente, infelizmente não pôde me fazer presente no seu velório, mas quero deixar aqui meus sentimentos a toda a família. Júlio, um grande amigo, que nem diz o Pedroso, de boa prosa, um cara do bem, e
acho que a casa está de parabéns para dar essa moção ao nosso querido amigo Júlio, que se foi. Obrigado, presidente. Continua em discussão. Da mesma forma, também deixar os sentimentos a toda a família do Júlio. E como bem falou o Pedroso e falou o Rogério, o Júlio sempre é uma pessoa que sempre foi muito atenciosa. E deixar os sentimentos aqui dessa casa a todos os familiares do senhor Júlio. Coloco em votação. Votos de pesares, aprovado por unanimidade. Moção 14/2023, de autoria do vereador João Batista Ramos de Almeida. Moção de apelo a ser enviada ao senhor Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional, ao senhor Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, para que se posicionem contrários e que empreendam esforços para que a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, acerca da cassação do mandato do deputado federal Daltan Dallagnol. Coloco em discussão. Presidente, pela ordem, acredito que, de repente, Vossa Excelência deveria estender essa moção aos demais colegas a assinar. Eu acredito e sempre lutei firmemente para quem fizesse o errado fosse condenado pelo errado. Sempre tive esse posicionamento. Mas o que me chama a atenção é que esse país, algumas coisas têm uma decisão tão rápida e outras coisas se tornam tão morosas. Parece que quando é para um lado, as coisas funcionam da noite para o dia. E quando é para outro, vai se postergando, até chegar a uma decisão. Vejo situações de pessoas que estão lá, se for balançar hoje Congresso e Câmara dos Deputados, se for realmente aplicar tudo aquilo que tem a aplicar, que há anos está rolando no STF e STJ, enfim, todos S, que está rolando há tantos anos, né, sobrava pouco. Se fosse balançar, realmente daria poucos ficha limpa. E daqui a pouco, numa situação dessa aí, se torna aí tão rápida uma decisão, mas dá para se ver e se percebe-se muito bem claro que não é uma decisão técnica, e sim uma decisão política. Então, o deputado Daltan Dallagnol tem sido um calo, independente das suas posições, mas sempre muito atuante e corporativo. E na questão aí da situação, merece ser julgado, ninguém está aqui defendendo, mas sim da forma que as coisas foram feitas. Foram feitas da noite para o dia, decisão, tchau, e é assim. Então não é dessa forma, concordo. Se haver possibilidade, assino com Vossa Excelência, por não concordar da forma que foi feito, aí tomadas essas atitudes. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente. O vereador Pedroso colocou de boa forma que tem que ser todos os vereadores, até para dar mais força, né, representando, e parabéns pela sua iniciativa, é isso mesmo, foi uma excelente iniciativa, e eu estava refletindo aqui quando ele acabou perdendo o mandato. A gente sabe, principalmente estudando de direito, né, e toda a população em geral sabe que a Constituição Federal fala, vereador Rui, que o poder emana do povo, não emana mais. Não vem mais do povo, infelizmente. E um grande exemplo disso foi o que aconteceu com o Daltan, porque muita gente votou nele, ele representa muita gente, e aí de uma hora para outra ele acaba perdendo o mandato. Né? Isso chega a ser até um absurdo. Hoje, infelizmente, a gente sabe que não se tem mais liberdade para se falar o que pensa, né? Você tem que ter muito cuidado com suas palavras, porque para você perder um mandato é com muita facilidade, uma canetada você está fora, independente do teu passado, independente de quem você representa, independente das pessoas que votaram em você. Hoje está muito perigoso, né? Uma das coisas mais importantes que a gente tinha, Brasil afora, é isso aqui, uma tribuna. Hoje é uma das coisas mais perigosas que você tem hoje, porque roda qualquer vídeo Brasil afora e pode vir uma cassação do teu mandato sem você nem ter apresentado defesa. Então você vê o perigo que a gente vive hoje,
É a situação calamitosa que a gente vive hoje com relação a esse sentido. Eu, infelizmente, várias coisas que eu postava nas redes sociais, parei de postar, sinceramente, porque nós somos, né, a gente está na vitrine e com muita facilidade você pode estar respondendo uma ação sem você menos esperar. E sem direito à defesa. É isso que eu falo. As decisões estão sendo tomadas hoje, praticamente não se tem direito à defesa. Vai recorrer a quem? A Deus? Só a Deus pode recorrer. Então, o que aconteceu, Tita? Esse fato aí, realmente você foi muito feliz em fazer essa moção. Todas as outras câmaras de vereadores também têm que encaminhar isso Brasil afora para manifestar, né, o repúdio a esse tipo de coisa. Você, antes de mais nada, você tem que considerar, como eu falei, as pessoas que votaram nele e o Estado que ele representa, né, e a força política que ele tem, que foi simplesmente jogado fora e agora tem que se espernear para tentar voltar. Obrigado, senhor presidente. Só um complemento, presidente. Ele fez 345 mil votos lá no estado do Paraná. Quero que fique bem claro que o que é certo e o que é errado. Que seja o processo, tome o seu trâmite, com certeza, e se realmente lá na frente o entendimento for, que cada um arque com as suas consequências. Mas, volto a frisar, pau que dá em Chico tem que dar em Francisco. Então, o que é para um é para todos. Na verdade, eu também quero participar, Tita, e dizer assim que a nossa Constituição acabou. Ela não existe mais. Com esse governo que aí está, trazendo o Maduro para o Brasil, vem dizer que os outros políticos eram assassinos, e o cara trazer um cara para o Brasil, e ainda se faz de vítima, e se faz de bonzinho, e dizer que é bom, isso é uma vergonha para nós. E os nossos deputados que já estão se vendendo, agora o presidente vai deliberar mais de 5 bilhões de emendas para os deputados, para comprar os deputados para ter o apoio. Nós estamos num mundo, assim, muito desastroso. E eu vejo, assim, os colegas do PT aqui de Campos Novos, tem que olhar isso aí. Vocês têm que olhar. Tenho certeza que vocês não admitem isso. Não admitem, não pode admitir um Maduro no Brasil. Mas mentiras. Se dizer pobre não é pobre. Se dizer que é pai disso. Eu me considero pobre. Tenho 3 salários. Não tenho direito a nada. Nunca pago uma saúde. Nunca participo de um SUS. E ainda pago a faculdade para meus filhos. E pago por mês 5 mil reais de imposto de renda. Para esse governo se gabar que ajuda os pobres. Quem ajuda os pobres é nós que trabalhamos. É nós que trabalhamos. É nós que se dedicamos de segunda a segunda. Das 7 às 10, 11 horas da noite, Celina. Que vestimos a camisa. Que nascemos lá no interior da Vargem. Ia para pé 7 quilômetros. Lutamos, vestimos a camisa. Daí vem um governo sem vergonha, corrupto, ladrão, aprovado pelo STF, e depois tirado de volta, inocentado, aonde ele mesmo nomeou. Eu nomeio uma pessoa para depois me inocentar. Isso aí eu virar. Cuidem, vocês que são do PT, que pensam e que criam e dizem que lutam pela pobreza. Você acha que esse governo é da pobreza? Você acha que esse governo está fazendo as coisas certas? Está na hora de dizer quem que é o PT. O PT é do bem. Mas não é esse PT podre que está lá em Brasília, junto com 3, 4 do MDB, que é do meu partido, a Simone, filho do Renan, lá no Ministério, dizendo que são do MDB. Eu não tenho como MDB esse povo. Esse povo do MDB de Brasília, para mim, não me identifico. Eu sou contra. É um povo sem vergonha. É um povo corrupto. Que os estados que lá eles administram, é uma pobreza seríssima. É a maior pobreza que existe, é onde está esse povo lá do MDB, que vive mamando na teta,
que cada presidente que vem eles querem mamar? Fazem o jogo de sem vergonhice? Então, nós aqui do MDB em Campos Novos, e vocês do PT, nós temos que se acordar. Porque esse povo lá, tenho certeza que não pode representar vocês. Tirar a terra de quem produz, você é a produtora. Vocês têm o pessoal daqui. Mexer a linha Vilar do Luz, um estado bem, um município desenvolvido, para dizer que existe índio. Hoje tem muito mais terra indígena do que terra ocupada pelas pessoas. Isso é sem vergonhice. É para tirar o bem, para ficar 4, 5 mamando no FUNAI. Então é esse que nós temos que se acordar. Eu e você, que somos do MDB e do PT, que temos lá corja lá em cima mamando, nós temos que parar com isso, Tita. E vai piorar. Fica feio para nós. Eu me sinto envergonhado. Eu tenho certeza que você também deve se sentir envergonhada. Por uma linha que nós defendemos e está essa podridão lá em cima. 2, 3 que manda. Alexandre de Moraes, nomeado pelo Geraldo Alckmin, que já colocaram lá para já mamar na teta, para fazer toda a corrupção, e está aí o que está. Desculpa, um desabafo, não estou criticando vossa pessoa, mas para você se acordar, como eu também tenho que me acordar, que esse povo não pertence a nós. Obrigado, e quero assinar junto. Continua em discussão. Só pela ordem, presidente. Eu, com alguns amigos, né, que a gente se formou junto na faculdade, nós temos um grupo e a gente sempre discute assuntos jurídicos nesse grupo, né? E essa decisão, aí, olhando pelo viés jurídico mesmo, né, essa decisão, ela gerou várias discussões nesse grupo, e eu pontuei, em alguns momentos eu não trabalho na seara punitivista, na seara criminal, né, minha área é a área civil, mas algumas coisas que eu pontuei é que o que a lei estabelece em relação à possibilidade de cassação com viés da lei da ficha limpa é a pessoa ela sair de um cargo público no decurso de um processo administrativo disciplinar, de um PAD. Né? Então, a lei é bem clara nesse sentido. E o que a gente aprende desde o início do curso de Direito é que quando você fala em lei punitivista, ou seja, aquela que vai restringir direitos, que vai tirar algo da pessoa, ela sempre tem que ser interpretada da maneira mais restrita possível. É o que o direito ensina. A gente aprendeu isso nos 5 anos de direito, mais 3 pós-graduações, enfim, são situações que você, de maneira recorrente, em todas as searas jurídicas, a gente aprende isso. E o que a gente viu nesse caso é que a lei de punição, ela foi interpretada num viés extensivo. Porque, de fato, o Deltan estava respondendo processos preliminares, não me lembro como é que é o nome que eles dão, mas ele não estava respondendo ainda a processo administrativo disciplinar. E o que eles colocam é que, no futuro, ele poderia responder, que uma outra pessoa que estava junto com ele respondeu, mas, de fato, ele não respondeu. Ele saiu antes do prazo que deveria sair de se descompatibilizar, saiu. Se ele utilizou a lei em seu favor, né, nessa questão da interpretação da lei, é a lei, especialmente quando a gente olha na seara de punição mesmo, né? Então, para mim, causou várias discussões, né, sobre essa temática jurídica mesmo. A gente viu que todo esse desenrolar, né, ele teve bastante relação com política mesmo, mas que foi a discussão dos colegas, mas eu trago que mesmo na seara jurídica, um dia eu estava conversando com o vereador Pedroso sobre isso, né, até eu disse para ele, olha, eu vou dar uma olhada, porque eu não tinha visto ainda as fundamentações da decisão, mas de fato, ele não se enquadraria nos requisitos da lei que permitiriam a cassação do mandato, a aplicação da lei da ficha limpa nesse sentido, né? Então, é a interpretação que eu faço a despeito de... Eu entendi que na decisão eles fizeram essa interpretação extensiva, mas eu entendo que quando a gente vai punir, e isso aí vale para outras questões que a gente fala aqui na casa também, né? Quando a gente fala dessa questão de punição, serviria para todos, né? Então, a gente... eu tenho esse viés garantista, porque a lei está aí para garantir os direitos que nos são assegurados, né? E, nesse caso, esse viés garantista ele acabou sendo deturpado, né, por um viés mais punitivista e de uma interpretação extensiva da legislação, que eu não sei se, né, de fato não é a minha área de atuação, se existiam precedentes específicos, se já outras pessoas, porque quando a gente fala em aplicação da lei não é só a legislação, existe a jurisprudência, a doutrina também, mas olhando o texto da lei, né, não há uma subsunção, né, o fato não se adequa perfeitamente à norma. E aí é um problema, especialmente quando a gente fala em retirada de direitos. Então, essa é, né, a minha vertente para destoar um pouquinho, né, no sentido de trazer outra fundamentação ao fato,
isso causa insegurança jurídica para todos nós, porque a lei da ficha limpa ela tem o objetivo de garantir que as pessoas que se candidatem sejam pessoas que tenham idoneidade. Esse é o objetivo da lei da ficha limpa. E se cada vez for interpretado de maneira mais restritiva, daqui a pouco a pessoa está respondendo a um processo, então eu não quero que o fulano se candidate, eu vou iniciar um inquérito policial contra ele. Né? Aí a pessoa já não pode mais se candidatar, não pode isso, né? Então a gente tem que ter esse cuidado e entender que a legislação ela tem que ser olhada, especialmente quando é para punir pessoas num formato garantista, que não foi o caso dele, né? Então eu entendi nessas discussões que a gente fez, alguns amigos meus divergiram, acreditaram que não, mas eu entendo que nesse caso houve um excesso, né, na aplicação da lei, especialmente dessa lei da ficha limpa, olhando sobre esse viés, não entrando, né, em outros formatos aqui, mas a gente tem que ter cuidado, porque se nós temos garantias constitucionais, elas têm que servir para todo mundo, né? Então, nesse caso, foi bem complicado, porque a legislação ela foi olhada ao avesso, vamos dizer, né? O viés é um viés vingativo. Tá aí, viés. E só para concluir, presidente, que fique bem claro, até deu uma aula de direito ao nosso colega aí, parabéns, mas é um ditado antigo e é o mais certo. Hoje quem é situação, amanhã pode ser oposição. Como também hoje quem é oposição pode ser situação. Então, é o que eu digo, o pau que dá em Chico tem que dar em Francisco, porque é para um, não é para outro. Então, muitos que foram aí em várias instâncias condenados e depois agraciados, né, estão aí de boa. E alguns que podem ter cometido alguma situação que seja errônea, mas com certeza o trâmite teria que ser outro, tem toda uma burocracia, né, que para alguns tem burocracia e para outros não tem, e é o jeitinho brasileiro. Muito se fala do jeitinho brasileiro, agora quando chega aqueles que aplicam realmente a lei, a justiça, começam a trabalhar só no jeitinho brasileiro, e eu estou vendo que o nosso país está indo de morro abaixo mesmo. Obrigado. Continua a discussão. Senhor presidente, só queria justificar, eu vou me abster de votar por não conhecimento da matéria e do caso que está acontecendo. E outra, o deputado não é do nosso estado, então já também fica, logicamente, que nós vivemos todos no mesmo país, mas assim, por eu não conhecer a matéria, não estar por dentro do que está acontecendo, não conheço o processo, na hora de votação eu vou me abster de votar. Não vou votar contra, mas nem a favor. Obrigado. Continua em discussão. Da mesma forma, presidente, eu vou me abster de votar, porque, como ele falou, Jair, a gente não conhece a matéria, então, sem você não saber o porquê dessa cassação dele, nós ainda não estamos antenados. Segundo a Celina, ele está respondendo alguns processos. Então, por essa razão, também fui cassado, Jair, nessa casa aqui, e, infelizmente, não fui acudido por muita gente. Então, por essa razão, eu vou me abster, presidente, de votar também. Mesmo porque também ele defende o Paranazão e por essa razão eu vou me abster de votar. Continua em discussão. Senhor presidente, também vou seguir o vereador Jair e o vereador Rogério, também vou me abster de votar. Presidente, só para contribuir, respeito a posição dos colegas, e não está errado o Jair de dizer que é um deputado do Paraná, mas hoje é um deputado do Paraná. Amanhã pode ser um catarinense. Amanhã pode ser alguém que a gente acreditou e que foi lá e se elegeu e é a pessoa que defende até o nosso próprio município, e por uma injustiça dessa, ou talvez por um atropelo desse, esteja na mesma situação. Então, eu respeito a opinião dos colegas, com certeza. Essa é a situação. E assim, Rogério, eu sei da sua história, mas principalmente eu sei do seu coração. Sei da pessoa humana e que lida com o povo, como Vossa Excelência faz um belo trabalho social. Não só aqui nessa casa, mas tenho certeza que te conhecendo de longa data antes de ser vereador. Isso a gente vem de família, isso é um legado que a gente traz. Mas te dizer assim, que de repente o que você sentiu na pele naquele momento é o que ele está sentindo hoje. E de repente, quem sabe, pode ser uma injustiça também, né? Então é só para deixar essa reflexão, porque como eu falei, os colegas têm os seus posicionamentos, mas amanhã depois pode estar no nosso pelo. Obrigado. Não é questão de ser do Paraná, porque o Brasil, como eu falei, o Brasil é nosso. Só
pelo não conhecimento do processo, é isso que me leva a... Eu nunca fui de, tipo assim, de não votar ou deixar votar em branco, nunca fui isso, nunca fiz isso, mas só que eu vejo que talvez nós tínhamos que se aprofundar melhor do que está acontecendo, para daí ter um voto consciente, né? É isso que eu me refiro. Não, eu até, né, Rui? Eu até entendo a posição de cada um, né? Acho por isso que somos Brasil. Aí que eu digo, essa casa realmente está tendo democracia. Cada um com a sua ideia, cada um com o seu pensamento. E isso que é importante, Tita. Mas só deixar claro que no momento que ele estava lá, ele não estava defendendo o Paraná. Ele estava defendendo a justiça do Brasil. Ele estava lá para fazer as normas que era dedicada ao Brasil, não ao Paraná, né? E claro que depois que ele mora lá, foi candidato. Mas ele estava lá para defender, e hoje ele está sendo julgado não porque ele era do Paraná, está sendo julgado pelo ato que ele fez, que era acertar as coisas erradas e trazer as coisas do bem. Então, só isso. Continua em discussão? Bom, quando eu pensei em fazer essa moção de apelo, eu pensei em fazer protegendo nós também. O deputado Daltan Dallagnol não foi condenado. Ele pôde, né, correr na eleição, ele foi diplomado e agora um poder está interferindo ao outro. Quem tem o direito de caçar um deputado é o Poder Legislativo. O Poder Judiciário ele tem que controlar a lei e fazer a lei acontecer e apontar, como bem disse o Pedroso. Então, eu fiz essa moção de apelo porque acredito que quando nós somos eleitos e quando nós subimos àquela tribuna, nós temos direito de falar o que nós pensamos, o que a população que votou em nós pensa. A voz do povo que votou em nós pensa. Daltan foi eleito com 345 mil votos. Ele é um deputado brasileiro, representa o Paraná, mas vota as leis do Brasil. Deputado Daltan Dallagnol, quando o procurador federal mostrou toda a sujeira que tinha, o desmando que tinha, e continua esse desmando, por isso que ele está sendo perseguido. Eu acredito que isso seja uma perseguição, e nenhum de nós aqui está livre, daqui a pouco, de ser caçado por alguma coisa nesse sentido, Dalmolin. Né? Então, nós temos que nos posicionar. Nós temos 3 poderes no país. Um não pode interferir ao outro. Mas hoje quem está mandando no país é o judiciário. Senhor presidente. Manda e desmanda. Só um pouquinho, Jair. Manda e desmanda. Ninguém tem voz, ninguém pode opinar, né? Ninguém pode ser contra ao senhor Alexandre de Moraes, que ele dá um jeito de caçar, dá um jeito de trazer para debaixo do braço dele e caçar. Então isso é uma vergonha para nós brasileiros. Nós estamos indo para um lado que é complicadíssimo, Rui. Entendo a posição dos senhores vereadores. Vocês podem até dizer que não estudaram e não viram a matéria, mas isso está correndo há 15 dias aí nas mídias. Em tudo que é lugar tem sobre a cassação do Daltan Dallagnol. Eu trouxe aqui na casa, o momento que ele foi cassado, eu trouxe aqui na casa, nós estávamos em sessão. Eu vejo isso uma vergonha para o legislativo brasileiro, uma vergonha para nós. Estão caçando o nosso direito de representar as pessoas que em nós votaram. Dalmolin teve 1.000 e poucos votos, Celina teve 1.000 e tantos votos, eu tive 800. Aqui nessa casa todos são representados pelo povo camponovense. E daqui a pouco um pode ser cassado e retirar sua representatividade por um querer do judiciário? Então isso, Tadeu, é uma vergonha para nós brasileiros. Essa perseguição, Jair, essa perseguição às bruxas aí que está acontecendo, né, que o governo, quando se elegeu, era o governo do bem, não teria perseguição, o Brasil tinha que mudar, o Brasil tem que crescer. Vamos falar que a lua de mel acabou, agora tem que ter ações do governo. E a gente não vê ações nenhuma. Baixou o combustível, mas hoje já aumentou de novo. Então, é essa questão. Cada um quer trazer para si mesmo. Né? Cada governo quer ser autoritarista e mandar em todos os poderes.
E não é assim. Não pode ser assim. Não pode ser assim aqui, não pode ser assim no estado de Santa Catarina, não pode ser assim no Brasil. Nós temos que ter voz e não podem calar as nossas vozes. Por isso que eu fiz essa moção de apoio. Queria pedir para Ana, eu posso pedir aos vereadores que se posicionam a favor para assinar junto? Já marcou? Meu senhor presidente, assim, eu acho que talvez eu não me expressei direito. Não é que eu seja contra nem a favor, só que eu precisava, de repente, se retirasse essa moção para a gente estudar como que está esse processo, não pode ser? Não, Jair, eu não retiro a moção. Não retiro. Você tem todo o direito de se abster a votar. Eu não estou te questionando, Jair. Deus o livre. Não estou te questionando. Você tem todo o direito a se abster a votar. Você tem todo o direito. Eu estudei bem sobre isso. A Celina, falei com o Dalmolin, falei com o nosso procurador, falei com outros advogados, e todos foram mais ou menos nesse sentido que a Celina colocou. Ele não é condenado. Ele não foi condenado. Tá, mas aí já foi julgado, não foi, né? Por isso mesmo que não pode ser cassado. Faz favor, senhor. Só assim, Jair, qual que é a questão da lei da ficha limpa? A lei da ficha limpa, ela traz diversos requisitos para que impede a pessoa de ser candidata. E se ela for candidata e sair-se vitoriosa, ela pode ter um mandato cassado, se ela incidir em algum desses requisitos da lei da ficha limpa. E um desses requisitos, ele estabelece que, para essas pessoas que exercem funções, por exemplo, no Ministério Público, no Judiciário, se eles se afastarem dessas funções, ou seja, pedirem exoneração dos seus cargos no decurso de um processo administrativo disciplinar, um PAD, eles podem ter o mandato cassado de fato. Então, mas assim, cada jurista, eu vi vários juristas que se posicionaram de uma maneira, outros de outra, a interpretação do direito é de cada um, né? Mas a lei, e ao meu ver sempre, a lei tem que ser interpretada quando ela retira direitos da maneira mais restritiva possível, quando ela desguarnece a pessoa, né? E nesse caso, a lei estabelece que a pessoa pode ter o mandato cassado, incidiria na lei da ficha limpa se ela responder a um processo administrativo disciplinar. Nesse caso, ele respondia a processos, mas eram processos preliminares, eles não chegaram a ser processos administrativos disciplinares. O que a decisão estabelece? A decisão que foi contrária ao Deltan, que cassou o mandato dele. Que ele, sabendo que esses processos administrativos, que esses processos preliminares iam virar processos administrativos, ele pediu exoneração antes do prazo. Só que você entende que aí muitos ICs, e no punitivismo a gente não pode analisar nesse perfil, né? Então, ele de fato, pessoas que respondiam a crimes iguais ao dele, tiveram depois responder por PAD, mas ele não chegou a responder por um PAD, ele pediu exoneração antes. Então, e é uma legislação que ela restringe direitos, e como uma legislação restritiva de direitos, eu entendo que ela teria que ser interpretada da maneira mais garantivista, ou seja, né, garantindo o direito dele, nesse caso, porque ele não respondia a um processo administrativo disciplinar. Então, o meu olhar é bem a questão do texto da lei, né? Eu até optei por fazer uma fala diferente dos colegas, né? Por esse perfil também da minha atuação profissional, mas no sentido de agregar com a discussão, porque, de fato, é uma legislação que ela é expressa nesse sentido. E a interpretação dela foi além do que diz a lei para punir pessoas que estão nessa mesma condição que ele. Então, eu posso estar equivocada, como eu falei para vocês, nesse mesmo grupo que a gente discutiu, os meus colegas, né, alguns deles divergiram do meu posicionamento, entenderam que nesse caso, né, configurou-se alguns outros requisitos e trouxeram outros embasamentos legais, perfeito, no direito é assim mesmo, né, mas eu entendo, né, por esse conhecimento também, que a interpretação da legislação, ela foi muito extensiva, considerando a retirada de um direito a uma pessoa. Só para concluir, nós vimos essa semana também Eduardo Cunha sendo liberado de todos os desmandos que ele fez, de todos os desfeitos que ele fez. Então veja a situação que nós chegamos. Se eu não me engano, o Eduardo Cunha foi quem entregou toda a sujeira do governo federal. Foi preso, foi condenado e hoje ele está livre de novo. Então, é isso que eu quero dizer. Condena-se quem colocou os corruptos na prisão, né? Condena-se quem colocou os corruptos na prisão e solta os corruptos. Que Brasil que nós queremos para o futuro?
Então, essa colocação foi por isso que eu pedi essa moção de apelo. Não discordo dos colegas vereadores que querem se abster, mas vocês têm todo o direito de se abster. Né? Isso aqui isso é democracia. Né? Então, concordo com quem queira se abster, mas não retiro, Jair, essa moção, porque se nós retirarmos vamos trazer ela aqui daqui 15 dias. Daqui 15 dias o Daltan Dallagnol já foi caçado, já tiraram fora e apagou a poeira e morreu por ali. E daí depois disso vem o Moro, depois disso vem todos os outros, que foram eleitos pela população, foram eleitos. Alguém colocou eles lá. Né? Então, essas pessoas que colocaram eles lá, eles querem ter o representante. É a mesma coisa que tirar qualquer um de nós daqui da Câmara. Então, gostaria de colocar em votação a moção de apelo e os senhores vereadores fiquem bem à vontade. O amarelo é para se abster, Luiz. A moção foi aprovada por 5 abstenções. Eu acho que a abstenção não vota. Foi aprovado. Foi aprovada por 4 votos e 4 abstenções. 4? Você se absteve, né, Rui? Não. Se absteve ou não tem que votar em branco, Rui? Tá. Tá, então tá. Tranquilo. Projeto de leis complementares do Executivo. Projeto de lei complementar número 5 de 2023. Institui gratificação mensal ao agente de contratação, gestor de contratos, equipe de apoio, comissão e contratação e dá outras providências. O projeto passou nas comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, Orçamento, Finanças e Tributação e Serviços Públicos. Todas as comissões se manifestaram favoráveis pela matéria. Coloco em discussão. Coloco em votação. Projeto de lei complementar número 5 de 2023 aprovado por unanimidade. Projeto de lei complementar número 6 de 2023 dispõe sobre a alteração das competências do Departamento de Compras e Licitações e Patrimônio, prevista na Lei Complementar número 6 de 2009, na forma que se especifica. O projeto passou nas comissões de Constituição, Justiça, Redação Final e Serviços Públicos. Ambas as comissões se manifestaram favoráveis pela matéria. Coloco em discussão. Coloco em votação. Presidente, só posso fazer uma observação? Pode. Peço desculpas. Esses 2 projetos, só para o pessoal, né, a sessão não está sendo transmitida ao vivo, mas depois vai ser colocada no ar, né, para esclarecer que foram discutidos pelos colegas vereadores nas comissões e que se tratam da questão da nova lei de licitações, né, então ela exigiu algumas readequações, essas readequações foram apresentadas no formato, especialmente aqui a mudança da atribuição da competência de cada colaborador. Obrigada. Obrigado, Celina. Eu vou me retirar de votação pelo fato de que já está vindo outros projetos manipulados em cima disso, né? Então já teve intenções na troca lá do 6, para no 4 já está outras mudanças de criação de outros cargos. Então, por isso que eu já vi maldade em cima disso. Então, vou me retirar da votação. Continua em discussão. Projeto número 6 de 2023, aprovado por unanimidade com 2 abstenções. Aprovado com 6
votos e 2 abstenções. Redação final. Projeto de Lei Ordinária número 4.462/2023 estabelece as diretrizes orçamentárias do município de Campos Novos, as metas e objetivos da administração, seus recursos financeiros e as bases para a elaboração do orçamento para o exercício 2024. Coloco em discussão. Coloco em votação. Redação final, número 4.462/2023, aprovado por unanimidade. Solicito aos senhores vereadores que registrem novamente a sua frequência no sistema. Vereador Darcy Rodrigo Pedroso. Pela ordem, presidente. Cumprimentar o presidente da casa, demais colegas vereadores, as pessoas que nos honram com a presença nessa tarde, o Ira, a dona Rita, os funcionários da casa e as pessoas que vão nos assistir após aí essa sessão ser gravada. Presidente, eu fiz uma indicação no quesito de que se fosse disponibilizado um guarda todo dia lá na rodoviária, vereador Rui. Às vezes tem, às vezes não tem. E a gente quer que todo dia tenha um guarda lá. Pelo menos no turno da noite, porque foi aí arrombado e roubado alguns pertences aí em alguns estabelecimentos que lá tem. E algo que me chama atenção, que é corriqueiro dessa administração, que ela vai, aonde ela quer mexer, Elvira, ela vai deixando perecer, ela vai deixando cair, ela vai abandonando. Como a rodoviária lá, em muitas situações, está abandonada, dona Rita. Há poucos dias atrás eu fui lá fazer uma visita. E vai deixando a deriva. Votamos há poucos dias um projeto para a contratação de 62 guardas. Principalmente no intuito aí das creches e escola do município. Então tem que se pensar. Efetivo vai ter. Eu acho, na minha opinião, o vereador Rui, o senhor já trouxe, foi o vereador que mais trouxe a essa casa essa questão da rodoviária. E a gente falou em algumas situações, mas foi deixando, porque muitas citações que essa administração diz que vai fazer, muitas vezes ficam no papel. E eu, ao meu entendimento, se falar em creche numa rodoviária onde desce ônibus com pessoas de fora, que nunca ninguém viu, pessoas que não têm visão. Então essa é a minha opinião pessoal. Mas a esse momento estou aqui realmente para pedir um guarda na rodoviária, que seja disponibilizado lá, que tenha mais carinho e zelo pelo bem público, que lá não está sendo visível isso. Eu até conversava com um rapaz lá da empresa de ônibus, que parece que quer se deixar apenas 3 boxes, vereador Rogério. E tem momentos que chega a 5 ônibus. Então 2 vai ficar aguardando, então. Claro que uma estrutura daquela, como hoje, se diminuiu muito as pessoas que utilizam os ônibus. Diminuiu bastante. Isso a gente tem que reconhecer. Porque hoje existe o Uber, hoje existe muita situação, conforme o Uber, conforme a quantidade de pessoas, é mais barato você pegar um Uber e ir a outra cidade do que pegar um ônibus. Essa é a realidade. Mas ainda tem. E enquanto tem, o que nós temos que fazer? Nós temos que incentivar. Agora, se nós começar a puxar cada vez mais para trás, ou quem está na administração começar a puxar cada vez mais para trás, cada vez vai perecer mais. E nós não podemos deixar, nós temos uma rodoviária muito bonita, nós temos uma estrutura muito bonita, mas muito abandonada. Até essa vez que eu estive lá, eu falei na questão de um vidro que estava quebrado lá para o lado de fora.
E vai ficando um simples vidro, Elvira. E você, como aí candidata a deputado, uma pessoa que tem uma visão política, que tem uma vivência, o nosso administrador tem que olhar mais carinho essas pequenas situações. E aí, às vezes, nós estamos aqui falando em algo grande, algo que precisamos ver, mas as coisas simples, que ao ver de alguns é pequena, mas para quem utiliza é de grande valia. Então, essa falta de visão nosso município vem tendo com essa administração há muito tempo. Isso é preciso ser dito. Outra situação, até eu tenho vários assuntos, mas quero discorrer aí na terça-feira. A questão do Pinheirão. Vou falar, vereador Rogério. Primeiramente, agradecer a Vossa Excelência por ter nos representado lá. Nós já tínhamos outro compromisso, onde fomos. Algumas pessoas citaram, onde é que estão os vereadores? Os vereadores estavam aqui, lutando para que realmente fosse aberto e não ficasse na falácia como ficou desde 2019. Esse vereador aqui que vos fala, votou o projeto em 2019 para que fosse adquirido o Pinheirão. Lutando pelo esporte, lutando pelo incentivo à prática esportiva e pelo retorno desse tão querido estádio lá do Bairro Aparecido e do nosso município de Campos Novos, o Pinheirão, que tem que levar o nome de Nivaldo Del Castanhel. Mas, quero dizer, vereador Rogério, com respeito a Vossa Excelência, um homem público, e como eu falei de coração grande, ao nosso prefeito municipal, que é hoje quem administra o nosso município, mas as maiores autoridades que estavam lá, é cada cidadão que estava sentado naquela arquibancada. Cada cidadão que foi lá com saudade. Saudade de assistir um jogo lá que há anos não se assistia. Essas são as autoridades que estavam lá. E eu prefiro, às vezes, claro que a presença ela é muito importante, mas eu prefiro ser mais efetivo do que presente. Às vezes só aparecer e não fazer é fácil. Mas tem que ser efetivo. Então aqui, referente ao Pinheirão, digo para vocês que sou muito feliz por fazer parte. Está aqui a Ana, né, quando o Gilson também fez parte e apoiou a Ana. Mas essas pessoas não são lembradas. E assim como várias vezes nós, dependendo de hoje ainda estar no mandato, não somos lembrados. É, vereador Domolin? O senhor votou aquele projeto comigo. Nós estávamos em outro compromisso. O presidente da casa também estava em outro compromisso. Então a gente, só para deixar aos maldosos, que às vezes se queixam, que não sabe que por trás de uma logística é que nem uma empresa. Muitas vezes, dona Rita, muitos aplaudem e vangloriam o empresário, o dono da empresa. Claro que ele merece os louros, porque é ele que investe e é ele que tem que fazer o trabalho da administração. Mas por trás desse empresário tem uma logística. Tem um funcionário que desde aquele lá que varre a empresa, ao que administra, ao que mete a mão na massa, a todos, para chegar para a empresa dele, obter aí aquele êxito e realmente fazer jus aos louros. Então digo aqui que com muita consciência, muito tranquila, que se o Pinheirão está lá, com certeza teve aí o meu apoio, teve a minha efetividade. Aonde, através do voto, aonde, através de várias cobranças que fizemos nessa casa, que vem sendo cobrado. Tinha, há anos atrás, a questão de um comodato, aonde se encerrou um ciclo. E a administração que pegou no final do comodato. E não se queria mais fazer o comodato, Jair. E a administração, então, começou os trâmites para comprar, onde fomos favoráveis. Só que demorou demais. Demorou, como tudo tem demorado. Como tudo tem uma certa destreza para sair do papel. Essa é a palavra.
E a gente apoia, como várias vezes ressaltei nesta casa. Várias e várias vezes ressaltei nessa casa. Se o município teve grandes evoluções, tudo aquilo que foi bom para o município e passou aqui dentro, eu votei favorável. Inclusive essa, vereador Rui, que muitas vezes o senhor usa o termo, que para mim é o mais correto que existe, o tal do pacotão, foi votado no pacotão. E das 3 coisas que foi imbuída dentro desse pacotão, foi a única que, a primeira e única que realmente saiu do papel foi o Pinheirão. Porque o bem viver, os lares, as 400 casas, enfim, prometidas, onde está lá o terreno não saiu nada. A creche do São Sebastião, o terreno, passou aqui no mesmo pacotão. Também não saiu do papel ainda. Pedro Xay conseguiu a verba, garantiu a verba. Mas quem comprou o terreno, quem fez aí a parte técnica, não soube, não. Você perdeu na metragem do terreno e perdeu toda essa verba. Então ainda era isso que eu tinha para a tarde de hoje. Desejo um bom mês de junho a todos os colegas, as pessoas que nos assistem, os amigos. Que Deus nos abençoe. Chegamos à metade do ano. Que nos dê muita saúde. Mas, acima de tudo, efetividade. Obrigado. Obrigado, Pedroso. Vereador Marciano Damolin. Pela ordem, senhor presidente. Boa tarde a todos. Cumprimento o presidente Tita, cumprimentando ele também, estendo aos demais colegas vereadores, cumprimento os servidores da casa, dona Rita, dona Elvira, que estão acompanhando os trabalhos na tarde de hoje. Vereador Mochila, hoje eu tenho que agradecer aqui os trabalhos que estão sendo realizados pela Secretaria de Obras, né, através do secretário Ricardinho, através da sua pessoa também, e reconhecer como a Secretaria de Obras no último mês aí tem conseguido fazer muito com pouco. Né, eles estão atendendo hoje a região ali do Santo Antônio, né, vereador Mochila, todas as estradas de chão ficando em excelente estado, né, bem patroladas, britadas, né, feito as roçadas em dia, né, que é uma coisa que antigamente estava abandonado. Mochila, então, transmita ao secretário o reconhecimento porque tem feito um bom trabalho, né? Umas áreas públicas que faziam tempo que não eram roçadas, foi passado a máquina ontem, resolvido o problema, e é isso que a gente fala. O vereador Pedroso falou agora mesmo das pequenas situações. É nas pequenas situações que a prefeitura municipal faz a diferença na vida do cidadão. Porque às vezes o cidadão não quer saber de algo que é muito elaborado e as coisas dele do dia a dia, que é uma roçada de uma área que não tem calçada, que é uma roçada de um canteiro central, que além de tudo, além de atender os moradores, deixa a cidade mais em dia. Então isso precisa ser feito e eu tenho que reconhecer aqui o trabalho da Secretaria de Obras, a qual o vereador Mochila faz parte, porque de fato o trabalho vem sendo bem conduzido. Até quero só aproveitar, sendo uma pequena parte, quero aproveitar, vereador Mochila, Vossa Excelência que é efetivo na Secretaria de Obras, que se olhasse com carinho ali naquela descida para Morada do Sol ali, quase na lateral da casa do seu Eduardo Zorteia, ali na frente do doutor Ayrton, que se olhasse com carinho aquela lateral, principalmente onde que seria o espaço do passeio público que não tem, que lá está um mato tomado conta, tá feio mesmo. Então que Vossa Excelência leve, tenho certeza que leva, sempre foi efetivo nessa casa, e resolva a situação não para nós, mas para os moradores e para quem passa por ali. Obrigado. Senhores vereadores, ontem eu estive fazendo uma visita numa agropecuária, que é uma loja de venda de armas também. E eu fiquei impressionado com os números, vereador Rui, que o pessoal colocou como caiu a venda de armas. E isso não é simplesmente a venda de armas. Isso é emprego, é renda, é gente desempregada. No mesmo período dos outros anos, foi uma venda considerável e agora caiu drasticamente. O que vai resultar isso? Vai resultar desemprego, obviamente. Que essas pessoas que tinham funcionários contratados para exercer essa atividade vão ficar desempregadas. Né? Diminuíram de uma forma absurda o número de munições que poderiam ser fornecidas por cada CAC, né, que o cara usa para tiro esportivo. Usa para tiro esportivo, vereador Jair, não é para assalto. Né?
Não é para manter a boca do tráfico de drogas funcionando. Não é para briga de facção. É para tiro esportivo. E aí o que é liberado hoje praticamente quase que acaba também com a situação, com a atividade esportiva. Chega a ser um absurdo. Eu trabalho na polícia, não lembro a última vez que nós apreendemos uma arma legal envolvida numa atividade criminosa. Arma legal. O que está envolvido na atividade criminosa são armas ilegais. Que aí o cara não precisa de registro, não precisa de controle de número de munição. É fácil punir quem é certo. E hoje no Brasil eu percebo, a vereadora Celina, se pune quem é correto. Quem leva as coisas em dia. Quem tem as coisas registradas. É muito mais fácil punir o correto. Né? Porque daí você sabe onde é que está a arma do cara. A arma do cara está lá no documento registrado, está na casa dele. Todo mundo sabe que está lá. A arma ilegal ninguém sabe. Que seria investir pesado em inteligência nas fronteiras, que é onde entram essas armas ilegais. Né? A gente sabe que a dificuldade que você tem de hoje de fiscalizar a fronteira e a gente não vê ninguém falando nisso. De combater efetivamente quem comete crime. Mas daí está lá. O empresário desesperado que de fato caiu drasticamente. Aquilo ali gera imposto, gera receita, gera emprego, movimenta a economia. Então lá o pessoal sem fazer nada. Que não vende, não anda. E quem que vai ser o mais prejudicado? Não é o próprio funcionário que está lá vendendo? Então você veja só a situação que nós chegamos, né? Aonde a gente está indo. A gente falando agora, vereador Tita, um pouco do Deltan. O Deltan disse que foi um dos melhores alunos na época de faculdade. Passou, acho que as melhores colocações no concurso dele. Um menino exemplar, dedicado, correto. Eu dei uma lida na história dele. Exatamente, sabe... Um guri que se esforçou, estudioso, inteligente, e aí sendo punido, sendo perseguido. E é isso que a gente está vendo todos os dias. Então, infelizmente, a gente não sabe que rumo o nosso país vai tomar, mas uma coisa eu garanto que não é nada bom. Né? Todo mundo está se calando, e infelizmente a gente não sabe para onde nós vamos. Também estivemos, o vereador Pedroso esteve lá no Ibiqui, na festa da comunidade. E depois do almoço, vereador Pedroso, o que eu fiz? O que eu sempre faço de praxe, eu pego a família junto, pego o carro, vou visitar as estradas da região. Não aproveito só para ir lá comer a carne, mas sim para atender a demanda dos moradores, principalmente que eles nos trazem nessas festas, dona Rita. Cada festa que você vai lá, o vereador não vai lá para fazer festa, para ficar dançando, para ficar enchendo a cara de cerveja. O vereador vai lá para ter contato com o povo, porque é o dia que a população está reunida. Né? Porque você tem uma dificuldade para visitar todas as casas. E no dia da festa, pega todo mundo reunido. Né? Então, às vezes, você ir lá, encher a cara e falar besteira, é o momento que você tem de ouvir a comunidade. É aquele momento que a comunidade quer falar com o vereador. E eles nos passaram a condição das estradas e eu fui verificar. De fato, para lá está complicado. Então, a gente vê umas situações que estão... Tu olha, parece um carreiro. Parece um carreiro do tempo que não se passa a máquina naquela região. Eu não sei qual que é o planejamento, como que está funcionando o planejamento, mas nós temos uma dificuldade e não se consegue resolver a situação das estradas no interior do município de Campos Novos. Eu falei esses dias com ex-vereadores que diz que antes eles davam mais conta da situação e um município muito maior. Eu queria entender como que funcionava essa matemática. O vereador Rui deve saber muito bem, mas na época eu acho que eles faziam, eles se acampavam na região e não saíam de lá enquanto o serviço não estava pronto. Então se passa muitos anos e a gente não consegue resolver algumas coisas básicas, né, que é a questão das estradas, né? Então hoje a gente tem mais essa questão que não pode mais, você não pode mais ficar acampado, mas eu precisava tirar essa dúvida, que como que o município era maior, com uma estrutura menor, dava conta das estradas. O pessoal ficava acampado, até eu achei interessante isso, vereador Mochila. O pessoal ficava acampado e vinha só no final de semana para casa. Então, assim dava. Hoje não tem mais essas condições, né, de você atender dessa maneira. Mas, enfim, né, essa situação, tenho passado umas demandas para o secretário Carlinho. Até tenho que conversar pessoalmente com o Carlinho sobre algumas posições que eu não concordo.
tenho relevado, vereador Jair, o senhor que esteve lá dentro, tenho relevado umas situações, mas eu pretendo daqui para frente cobrar um pouco mais. E não vou aceitar mais alguns tipos de retorno que está se dando para os vereadores, ou quer dizer, para mim, que é passar a culpa para o agricultor. Vários pedidos que eu fiz foi passada a culpa para o agricultor. Vou falar isso na sessão de terça-feira. Não, o atual secretário. Então, como, por exemplo, quando ele liberar o cascalho, nós fazemos a estrada dele. Isso não é tipo de coisa que você fala. Então, nós vamos começar, eu tenho sido paciente até agora, mas está vindo umas respostas um pouquinho atravessadas que eu não estou gostando. E eu estou me segurando. Eu estou me segurando porque a gente não quer se indispor com o secretário, só que tem umas horas que não dá para você deixar as coisas baixo, né? E principalmente uma coisa que me irrita, e me irrita muito, e já era para ter falado isso há muito tempo, é quando você passa a responsabilidade pro povo. Sabe? Aquilo que você faz, você manda às vezes um recado pro secretário, na boa fé, numa maneira bem tranquila para resolver o problema, e sempre vem uma piadinha, sempre vem alguma frase ali que passa a responsabilidade para o povo, e eu não gosto desse tipo de situação. Eu sou muito educado com todos os secretários, passo a demanda para todos os secretários, mas agora, às vezes, algumas coisas não pegam bem. Então, ou nós mudamos a maneira de trabalhar, responder, né? Inclusive, algumas indicações vêm com as respostas um pouco mais de qualquer jeito para os vereadores, e esse tipo de coisa. E quem acha que, às vezes, a pressão em cima do vereador faz eu diminuir, está muito enganado. Fica à vontade, vereador Rogério. Justamente o que nós estávamos conversando aí, vereador Dambolim com o Sheila e o Rui, aí no meu gabinete. Eu acho que quem trabalha com o poder público tem que ter carinho, tem que ter respeito. E isso tem alguns secretários que não está tendo, Vossa Excelência falou muito bem, que não está tendo carinho com o nosso povo. O nosso povo já paga lá os impostos em dia, e aí tem que se dar cascalho, senão não faz a estrada. Eu estou falando de uma secretaria, mas essas outras secretarias, tem algumas que realmente não respeitam o povo, sabe? É uma má educação, nos responde mal. Aí o pessoal, a quem que eles vêm reclamar? O nosso munícipe vem reclamar para o vereador. Né? Então, realmente, Vossa Excelência tem toda a razão. Tem que ter um pouquinho mais de carinho com o nosso povo, e que, infelizmente, algumas secretarias não estão tendo. Então, só para finalizar, vereador Tita, para ter uma ideia como que eu falo com os secretários, eu digo, quando que vai ser a programação para passar naquele local? Não estou exigindo mesmo, que nem posso exigir como vereador. Pergunto para saber qual a programação. Aí vem a história. Quando o fulano de tal arrumar cascalho, nós arrumamos a estrada dele. Então daqui para frente o negócio vai dar uma fervida no caldeirão. E faz tempo que nós não usamos, né, a tribuna para dar uma fervida, mas vamos ferver para frente. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, Damolin. Vereador Claudimir da Silva. Senhor presidente, não vou fazer uso da tribuna hoje, só cumprimentar os nobres vereadores, o pessoal que se faz presente, a dona Rita, o William, e nossa querida Elvira, deixar um grande abraço e um bom começo de mês de junho a todo o povo camponovense. Obrigado, vereador Claudimir. Vereador Rogério. Pela ordem, presidente. Quero desejar uma boa tarde a todos os vereadores, os servidores da casa, uma ótima semana, que Deus nos abençoe, que nós estejamos aí semana que vem, se Deus quiser. Quero cumprimentar a Elvira Manfroy, nossa candidata aí, que respondeu pelo município de Campos Novos, e parabenizar pela excelente votação que a amiga fez. A gente se orgulha muito de uma camponovense fazer aí muitos votos representantes do nosso povo. Com certeza terá aí uma carreira brilhante na área política. Falou muito bem o vereador Pedroso, que entende da boa política. E a gente, quando vem para a tribuna ou fala alguma coisa, Elvira, é porque a gente gosta do nosso município e fomos eleitos para representar. E representar bem, senão o povo nos cobra. Também o nosso grande amigo William, seja bem-vindo, do jornal O Celeiro, né, William? Representando o jornal O Celeiro. Quando a gente vê o William, dá saudade do nosso querido Mancha, né, William? Muita saudade deixou aí. Você sabe o carinho que ele tinha por ti, né? Então a gente fica aí, passa um filme na cabeça da gente, de quantas e quantas
É que nem diz um amigo, andanças nós tivemos com o nosso querido Mancha, e isso nos deixa muita saudade e nos emociona quando fala no Mancha. Também a nossa querida Rita sempre está aí, vendo e ouvindo as demandas do nosso povo e os trabalhos dos vereadores. Seja bem-vinda, Rita. Presidente, eu estive ontem, e por essa razão que me traz da tribuna, ontem lá no Santa Júlia, da qual recebi uma ligação da Carol, né, nossa prof. Carol, e também da Ione, nossa outra professora, com certeza vai ter uma reunião aqui, e agradecer já desde já a minha assessora Lu, por atender a demanda lá do Santa Júlia, Lu, onde nós ficamos muito felizes de fazer visita no Santa Júlia, da qual eu estudei, o único colégio, presidente, que eu estudei na minha vida foi no nosso querido Santa Júlia. E eu até estava brincando com a Carol, que os meus filhos todos estudaram no Santa Júlia, eu estudei no Santa Júlia, a minha esposa estudou no Santa Júlia, e hoje o meu casal de gêmeos está do lado do Santa Júlia, só vou jogar ele por cima do muro, para ele estudar no Santa Júlia com o maior prazer. Então, me senti muito emocionado. Tiramos algumas fotos lá, a vereadora Celina na cozinha, com a chefe de cozinha, a Rose, as meninas. Então, fiquei muito feliz de fazer a visita. Com certeza, com certeza. E também foi convidado para voltar lá. Convidado para voltar. Mas quero agradecer pela recepção que tive lá no Santa Júlia ontem. Falaram da vereadora Celina, que também de uma emenda de uma TV, que foi agraciado o Santa Júlia. Então, a gente fica muito feliz de todos os vereadores ter um carinho, o vereador Pedroso, da mesma forma. Enfim, todos os vereadores têm um carinho especial pelo Santa Júlia, e eu fico muito feliz por isso. Presidente, também não ia deixar de esquecer, amanhã estará de aniversário um vereador nosso aí, muito querido, desde já eu quero agradecer ele, desejar muitas felicidades ao meu amigo Buchila, estará de aniversário amanhã, meu parceiro, um homem simples, um homem que quando a gente convida para ver algumas demandas aí do nosso município, o Mochila está sempre à disposição. Cara humilde, que nem diz o meu irmão, criado no Carrapicho, aí no bairro Aparecido. Fico muito feliz de hoje estar usando a tribuna e dividindo com o meu amigo Mochila. E desde já agradecer, quando estava à frente aí da Secretaria de Obras, sempre nos atendeu. E eu fico muito feliz por essa parceria, e desejo ao amigo aí muitas felicidades, muito sucesso, e que Deus te abençoe. Beleza, meu amigo Mochila, Claudemir da Silva Mochila. E também, presidente, eu queria falar sobre um pouquinho da nossa rodoviária, né, Rui? O vereador Pedroso foi muito feliz. Que nem diz o Rui, nós temos que cuidar muito da nossa rodoviária, né? Eu ouvindo atentamente o vereador Pedroso falar, tanto sacrifício, tanto choro, dizemos assim, das pessoas que correram atrás para implantar a rodoviária no nosso município. E hoje, eles estão querendo destruir, Rita, a nossa rodoviária, para lá se fazer uma creche. Tantos terrenos que nós temos aí no nosso município, que o nosso Campos Novos, querido, é um campo aberto, que hoje não precisa de terraplanagem nenhum para se instalar uma creche, Elvira. E eles estão querendo fechar a nossa rodoviária, que as pessoas que lá lutaram por aquela rodoviária, e que é minha vizinha, eu estou a 300, 400 metros da rodoviária, e me orgulho muito da nossa rodoviária, apesar, vereador Pedroso, de que realmente ela está abandonada. Eu penso que está abandonada porque se pensa em destruir, né, Pedroso? Então não tem que se fazer benfeitoria lá porque vão destruir. E o que o amigo falou sobre o guarda, tem que ter todo dia mesmo lá. Se é um lugar que tem que ter um cuidado especial é com a nossa rodoviária e as pessoas que lá vão pegar, às vezes, os ônibus para se deslocar para as outras cidades. Presidente, por hoje é só desejo aí que nós tenhamos aí um término de semana com muita saúde e que estejamos daqui a pouco na reunião, né, presidente? E à tarde com as professoras teremos aí, acho que, se não me engano, a Lu, me ajude aí, é às 5h30, acho que, com as professoras, né, hoje.
Então, com certeza, hoje passaremos, vereador Pedroso e Rui, Jorge Tomazoni. Vamos passar a tarde hoje na Câmara do Vereador, sem trégua. Hoje não tem médico, não tem dentista, o senhor vai ficar aqui, tá? Também, não deixando de esquecer Elvira, e agradecer, né, a recepção que tivemos na Nova Machadinha, há 15 dias atrás, onde estivemos jantando lá, aquela comunidade que sempre nos acolheu muito bem, e nós tivemos o prazer, eu e a Elvira, de estar no jantar de confraternização há 15 dias atrás, lá na Nova Machadinha. Presidente, obrigado a todos os vereadores, que tenhamos aí uma ótima semana. Obrigado, vereador Rogério. Vereador Rui Jorge Tomazoni. Senhor presidente, senhores vereadores, nosso assistente, Alzira, a Rita, Elvira, não é Alzira, mas é parecida, né? Parecida. Nós estamos agradecendo sua presença aqui, né? Gostaria de saudar os nossos colaboradores da casa. E voltando aí essa tão criticada rodoviária. Essa semana fizeram uma pesquisa na Rádio Cultura, quem concorda e quem não concorda com a creche e o posto de saúde na rodoviária. Eu acho que não deviam fazer pesquisa isso aí. Quem é que não sabe que é um absurdo uma coisa dessa? Até eu vou convidar os vereadores de nós ir lá na rodoviária ver se tem cabimento. Uma rodoviária de uma altura daquela, dos pés direitos de uma altura daquela. Querer fazer uma adequação na sala lá para poder funcionar uma creche. E poder funcionar um posto de saúde, até pode funcionar. Mas veja se é lugar de fazer. Tem uma vergonha, por que não levam alguma coisa lá para a prefeitura também, que mandaram o povo tudo lá para a Gelisa? Eu acho que deviam colocar alguma coisa lá na prefeitura, ou a creche do centro, ou alguma coisa lá dentro, então. É uma vergonha isso aí. Eles deviam parar de falar nisso aí. Parar de falar em rodoviária, de querer fazer creche na rodoviária, diz que vamos fazer audiência pública, eu escutei na rádio falar. Mas que vamos fazer audiência pública lá na rodoviária, não lá na prefeitura ou aqui na Câmara. Vamos fazer lá e chamar o povo lá. É natural que quando falam, ó, vamos fazer uma creche, o povo nem sabe o que é. Diz, não, vamos, então faça a creche. O povo não sabe o que é. Muitas pessoas nem conhecem a rodoviária. Vão lá ver se é coisa de desmanchar uma rodoviária. Põe a Secretaria do Turismo lá, então. Né? Aquilo é um portal de Campos Novos. É triste, é uma vergonha uma coisa dessa. Eles que parem de falar em que creche, que adquiram um terreno. Botam tanto dinheiro fora para outras coisas. Adquiram um terreno e façam a creche e o posto de saúde. Eu acho que o posto de saúde nem deve ser colocado junto com a creche. Porque uma creche de criança sadia que faz os doentes lá daí para deixar as crianças passar alguma doença para as crianças. Eu acho que eles estão inventando coisa para dizer que estão fazendo coisa porque as eleições estão chegando. Tem que parar com isso. Eu me sinto até envergonhado. Quando às vezes eu vou lá na rodoviária, falei aqui faz 8 dias, que lá na rodoviária precisava dar uma limpeza no forro. Não falei há 8 dias atrás aqui? E faça uma pesquisa na rua para ver se dá pesquisa, porque lá na rádio é fácil de mandar o povo da prefeitura ligar lá para que seja feita a creche lá. É fácil. Agora, faça uma pesquisa na rua para ver o cacete que levam. Faça uma pesquisa na rua para ver o cacete que levam. Então é por isso a minha indignação por estarem ainda querendo fazer
a creche e o posto de saúde lá na rodoviária. Faz 6, 8 meses que estamos levantando isso aqui na Câmara, levantamos isso aí, com os senhores vereadores, já falamos muitas vezes. É uma vergonha. É uma vergonha. Fico triste de ser vereador em Campos Novos e ver uma coisa dessa aí, de quererem desmanchar uma rodoviária bonita, que as pessoas quando vêm para Campos Novos, muitas delas a passeio vão ver a rodoviária de Campos Novos. A rodoviária de Campos Novos é uma rodoviária bonita e foi feito com o dinheiro público do povo. Outra coisa, aquela praça é uma praça bonita. Já fizeram uma lida lá de um campinho de vôlei, não sei o que é lá, o basquete, o vôlei, que também não traz nada, nunca vi jogo nenhum e nem ninguém lá jogando naquilo. Veja só, vai bastante gente, mas façam em outro lugar, não fizesse na praça. Praça Arlindo Beis é uma praça ali, praça bonita. Praça bonita, mas aquilo lá foi para esculhambar o resto também. Quero dizer para vocês que mais ainda, querem fazer um galpão para depósito do bem-estar social. Depósito certo para colocar madeira lá dentro, lixo, para criar rato. Só vai servir para isso. Vamos acabar com o terreno. Está para ir o fórum para lá? Vamos fazer o quê com aquilo, homem? Será que o fórum vai atender da creche? Para não ir bandido, ladrão, gente que desembarca da rodoviária que nem sabe de onde é que vem. Hoje tem poucos ônibus que estacionam lá. Mas ela deve ser preservada. A prefeitura tem pouca gente lá dentro hoje, então vamos fechar a parte da prefeitura? Ou colocar alguma coisa lá? Foi tudo para Agiliza, a maioria. Olha, é brincadeira. Eu vou lidar até que eu sou vereador, se eu puder mobilizar alguma coisa para não deixar fazer esse absurdo aí, eu vou lidar. Estou lidando para isso. Estou lidando para isso. E continuo cada 8 ou 10 dias fincando no borrante. Também, só para, antes de finalizar minhas palavras, gostaria até de pedir para o Jair, eu acho que ele entrou em contato, se fizeram aquele trechinho de estrada do São José nos Pocinhos, não. Eu tenho aqui uma resposta do Surd, está até no celular aqui, que foi cascalhado e rolhado. Eu não sei pelos moradores, mas depois eu te passo aí, pode ser? Pode ser, porque lá não passa só o Rui Tomazoni. Lá passa muita gente, passa o ônibus, passa o ônibus dos alunos, passa, né? Passa muita gente lá. E não é por causa do Rui de deixar para trás lá. Eu vou pelo Erval Velho, vou pela Barra do Leão, vou de a pé, se não der para ir de carro. Mas é uma vergonha. É uma vergonha aquilo ali. Fizeram muito lugar, vieram de lá de baixo, fizeram tão altura, fizeram tudo São José. Sou favorável que faça São José de casa em casa, mas sou favorável também, principalmente a estrada principal, que deixa um pedacinho só para dizer que não é feito. Que coisa, meu Deus do céu. Até de irritar. Essas minhas colocações na tarde de hoje. E voltamos na terça-feira. Mas eu só vou dar um toquezinho hoje, mas na terça-feira eu vou colocar. E outra coisa, prenderam os carros lá no posto rodoviário lá, que estão sem documento. Estão sem documento, prenderam lá, tiveram que vir guinchar do carro, por não ter pago o documento da prefeitura. Que vergonha, homem! Esse é aquele ditado que eu digo. Tenho visto coisa feia e tenho visto judiaria. E isso é uma vergonha. Meu santo Antônio. Vereador Rui, só uma parte meio rápido. Alô? Sim, senhor. Até parabéns pelo seu pronunciamento, né? A gente fica, às vezes, impressionado quando recebe
a notícia, lá na tal lugar não funciona o telefone, parece que tá cortado. Agora não estão pagando os documentos dos carros, tá ficando ruim, ruim, não ruim. Mas quero parabenizar pelo seu pronunciamento e até dizer para o senhor que o terreno da creche foi comprado, mas se perderam na metragem, então às vezes falta planejamento. Obrigado. Tá aí. Então parece que além de um carro, mas eu não sei se não me avisaram que até o SAMU parece que foi preso. Hã? Verde? Então veja, meu Deus do céu. Essas minhas colocações na tarde de hoje e até terça-feira. Daí proseamos o resto que tem que prosear, diz o caboclo, né? Muito obrigado. Obrigado, Rui. Vereador José Jair Fagundes Antunes. Boa tarde, senhor presidente. Em nome do presidente, cumprimento também os colegas vereadores. Quero também aqui fazer a minha saudação à Rita e Elvira também, que estão nos assistindo. Eu até não ia me pronunciar hoje, mas não estou aqui para defender prefeito nem secretário, só que tem algumas coisas que a gente sabe como é que está, então gostaria de esclarecer. Principalmente essa questão dos documentos, eu acho que é um fato lamentável, mas assim, eu sei como é que estava funcionando, porque é questão de multa que os funcionários pegaram, e se não pagar a multa, não consegue liberar o documento. Então, eu acho assim que a prefeitura, o Poder Executivo, por exemplo, o prefeito, teria que criar um mecanismo que pagasse essas multas, a prefeitura pagasse essas multas e depois, posteriormente, descontasse no salário dos funcionários, inclusive em 5, 6, dependendo a quantidade do valor, para que não aconteça de não fazer o documento por esse motivo. Então, acho que, não estou aqui querendo defender, mas assim, acho que o funcionário, quando tem essa multa, ele deveria imediatamente se prontificar, que inclusive eu, quando estava de secretário, acabei pagando 4 multas que eu nem vi onde que peguei, porque não é só o secretário que utiliza esse carro, não é verdade, vereador Tito? Então, às vezes, mas infelizmente eu estava respondendo pela pasta, tive que pagar 4. Depois que saí, ainda reparti mais 4 com o Rogério, 2 de cada um. Com o Carlinho. Com o Carlinho, paguei 2, ele 2. Então, é uma situação difícil isso, né? E acho que tem que criar um mecanismo ou uma lei para que a prefeitura imediatamente pague essas multas, até porque paga com desconto e, posteriormente, desconto do funcionário. Presidente? Pode ser os dois, não tem problema. Só para colaborativo, né, vereador Jair, concordo com Vossa Excelência. Nós aqui na casa, se nós utilizarmos o carro da Câmara, quem é o motorista é responsável. Então a gente sabe, existe um código de trânsito, existe toda uma lei, então a gente, nesse sentido, concordo com certeza com Vossa Excelência. Agora, o que não justifica é se está irregular, encosta, né? Se está irregular, tem que encostar para não dar problema. Obrigado. Pode falar, Tita. Também uma questão, vereador Rui, a questão da audiência pública, eu sou favorável à audiência pública, porque nós aqui fomos eleitos pelo voto popular, o voto do povo, e nós devemos ouvir a população. Se a maioria der contra, eu acho que nós temos que ver para que lado que deu, a maioria. A pesquisa da rádio, eu acho que é válida também, mas assim, se fizer uma audiência pública e a população assim entender, eu não vejo porque tem ocioso ali, muitos boxes ali, eu acho que hoje em dia quase poucas pessoas andam de ônibus. Concordo com a Vossa Excelência de preservar, que é um patrimônio público, tem que preservar,
Mas assim, também está um espaço ocioso, também não vejo que seria o local ideal para fazer a creche. Não acho que seja o local ideal. Fazemos uma parte de comércio ali, eu acho que eu sou favorável, eu acho que está ocioso os pedaços, dá uma arrumada, né, fazer uma reforma boa, e também questão de posto de saúde também acho que não é o local certo. Também não sou favorável a isso. Mas devemos ouvir o povo para ver o que a população pensa, né? Porque eu acho que a voz do povo é a voz de Deus, né? Então acho que temos que escutar o que a população tem para dizer. Da questão lá da estrada, lá que Vossa Excelência falou, o senhor me passou um áudio, depois eu vou te passar. Talvez não estamos nos entendendo no pedaço, mas eu acho que é porque ele falou alguns moradores que tem lá. Daí eu vou repassar aos senhores. Uma questão que eu queria falar aqui, que esses dias, assistindo o jornal, me deixou impressionado, uma questão que está sendo batida e combatida fortemente, que eu sou favorável a isso, é a questão dos garimpos ilegais que estão poluindo todos os nossos rios. Tem, parece-me, que 6 estados aí com os peixes já estão com excesso de mercúrio, que é altamente prejudicial à saúde das pessoas. Ótimo, mas a questão que não é que desse governo, outro governo, vem vários governos, e continua-se a mesma prática. Eu acho que até nós teríamos que fazer um documento nessa casa e enviar, sei lá, de quem que seja de direito, eu acho que pode ser do Ministério da Justiça, a questão da apreensão de máquinas novinhas, aviões, tudo incendiado. O que é isso? Não pode. Vamos tirar desse povo corretamente que estão fazendo a coisa errada, mas para que queimar? Quantas prefeituras podiam socorrer com essas máquinas, tratores de esteiras enormes, escavadeira hidráulica grande, aviões? Esses aviões, se não puder ser usado, venda e deixa o dinheiro no cofre do governo para combater o próprio tráfico. Eu acho que não entendo isso, queimar. Isso não é desse governo, é de vários governos. Não sei se a legislação é nesse sentido, mas eu vejo que não tem cabimento queimar uma coisa nova, que poderia ter muita serventia para vários e vários municípios. Seria isso, senhor presidente, nessa noite de hoje, aliás, nessa tarde de hoje. Gostaria de agradecer a todos os funcionários dessa casa que nos contribuem com o nosso trabalho, e também fazer um apelo aqui novamente a todos os vereadores, se vamos fazer um caixinha para que cada mês nós possamos fazer uma reunião de todos os vereadores que estiverem favoráveis, para nós fazer uma janta, descontrair, conversar, que eu acho que partido político, cada um tem que ter os seus, as defesas de cada um tem que ter, mas a união da casa é de extrema importância. Nós não somos aqui nenhum intrigado, nós somos todos colegas de trabalho, e acho que a interação entre nós seria muito importante, até para discutir alguma coisa de ideias diferentes e distrair um pouco e fazer a união dessa casa. Obrigado, senhores. Obrigado, vereador Jair. Vereadora Celina Maria Manfroy Cassiano Barros. Pela ordem, presidente, eu não vou fazer uso da tribuna, vamos manifestar aqui mesmo. Inicialmente, eu gostaria de saudar a dona Rita, que está aqui conosco mais uma vez, a Elvira, que também está presente aqui na casa, os servidores da casa, em nome do presidente Tito, os colegas vereadores também, e as pessoas que vão nos acompanhar, né, já que a sessão está sendo gravada para depois ser transmitida. Eu tenho vários assuntos que aconteceram nas últimas semanas, mas um deles que eu achei importante compartilhar com os colegas é que eu fiz um pedido de informação aqui na casa relacionado a qual a legislação que guarnece os empreendimentos aqui do município a fecharem as calçadas.
né, a fecharem a calçada no momento que está acontecendo uma construção, uma reforma, né? Porque, de fato, a calçada é uma das maiores formas de acessibilidade, para que as pessoas possam ir e vir, né, todas as pessoas, e especialmente tem se cobrado que as calçadas estejam em boas condições, estejam feitas para que pessoas que utilizem cadeira de roda, mulheres ou famílias que estão com criança no carrinho, pessoas idosas, enfim, para garantir o direito de ir e vir. Então, eu fiz uma solicitação e esse foi um pedido que eu recebi de um dos meus eleitores que mais me cobra, que é meu marido, no sentido das calçadas que estão bloqueadas, né? Porque em algumas conversas com a equipe da prefeitura, eles me falavam que existia, né, uma legislação que assegurava isso, e eu solicitei isso de maneira escrita. Então, eu recebi o pedido de informações, ele foi protocolado aqui na casa, está à disposição de todos os colegas vereadores, mas, de uma forma para concluir, né, o que eles colocam aqui. A utilização do passeio para obras eventuais é permitido pela municipalidade, conforme artigo 233, parágrafo 2º, item C da Lei 4/2018, após análise do croquis e cronograma apresentado pelos responsáveis do empreendimento. No momento, não há prazo delimitado para a instalação de tapumes nas calçadas, sendo autorizado conforme a análise do cronograma apresentado pelo empreendimento. Ressaltamos que, mesmo com a autorização do município, a obstrução do passeio não deve prejudicar a mobilidade urbana, em especial das pessoas com deficiência e idosos, uma vez que a rota temporária deve seguir o disposto na ABNT NBR 9050. Então, eles me mandaram aqui um croquis dizendo como que deve ser feita esse tapume para permitir que as pessoas passem, enfim. Acontece que, a meu ver, se nós permitirmos que cada pessoa que tem um empreendimento faça a obstrução da calçada e construa um tapume, nós temos, graças a Deus e graças ao investimento de várias pessoas aqui no município, diversas obras acontecendo. E se todas elas forem feitas com obstrução da calçada e as pessoas tiverem que desviar todas as vezes essas obras, nós temos pessoas com deficiência visual aqui em Campos Novos que têm independência de ir e vir. Então, elas se locomovem e elas precisam que lhes seja assegurado o mínimo, né, de viabilidade nesse período. Então, aqui eles trouxeram que tem que ser apresentado um croquis de obra, enfim, mas a gente olha empreendimentos que já há alguns anos estão obstruindo as calçadas, né? Então, eu vou insistir nessa questão. Eu já havia falado de maneira informal, porque penso que nós temos que instigar os empreendimentos, mas, ao mesmo tempo, os empreendimentos também têm que ter esse carinho com o interesse de toda a coletividade, de todas as pessoas que transitam no local. Então, você obstruir o passeio por um mês, por 6 meses, às vezes, quando é necessário para fazer uma fundação de uma obra, ok, mas por anos não tem como a gente, a gente anuir com isso. Então, vereadora, eu vou... Me cede um minutinho? Claro, vereador. Parabéns. A gente se depara todo dia com esse tipo de situação, e não é só na calçada que eles trancam a calçada, até na pista, nos estacionamentos. Se vocês verem em frente ali o Samai, isso já tem anos ali, está trancando o próprio estacionamento, que você tem que, além de trancar a calçada, também o estacionamento é precário. Já é um problema sério o estacionamento aqui na nossa cidade. Ainda mais todas as obras. Celina está de parabéns, porque se você for fechar todas as calçadas onde estão se construindo obras, amanhã depois você não vai conseguir. Por exemplo, lá no Samar, você tem que botar o carro lá na outra esquina, porque tá até o próprio estacionamento ali em frente ao Samar está fechado. Então, parabéns. Obrigada, vereador Rogério, e eu vou insistir nisso, né, apesar de existir essa legislação a qual ela coloca a necessidade de um calendário. Então, isso não pode ser por prazo indeterminado, porque às vezes uma obra que vai durar 10 anos, ela vai ficar 10 anos obstruindo a calçada. Não tem como a gente permitir, né, que isso se consolide. Então, vou fazer esse diálogo com o executivo. Acho que as empresas, elas, às vezes é necessário, sim, por um curto período, para realizar uma fundação, para fazer a estrutura necessária para iniciar uma obra, mas isso não pode persistir durante o tempo em que a obra persistir. Porque as pessoas... A garantia da totalidade da coletividade, ela deve ser valorizada, né, e garantida também por meio da fiscalização de obras, por meio de todo o trabalho realizado pelo município. Então, só vim compartilhar porque era uma coisa que incomoda, né, bastante, e que eu entendo
a necessidade temporária, mas não a necessidade por tempo indeterminado. Dessa maneira, compartilho com os colegas que é um ponto que eu vou ressaltar junto ao Executivo, e se a norma for ampla nesse sentido, que o prefeito faça um decreto, ou que a gente construa uma legislação, uma normativa específica, para que seja por prazo determinado, por prazo específico, e que a gente, apesar da garantia por meio do tapume, que é feito, né, uma forma da pessoa sair, né, que ela possa transitar, se todo mundo que constrói fizer um tapume e um puxadinho para fora ali no lugar de estacionamento, primeiro que a gente vai reduzir o número de estacionamentos, segundo que as pessoas vão ser, especialmente com pessoas com deficiência visual, vão ser impedidas de maneira constante de ter o seu direito de ir e vir garantido. Então, para mim, é uma situação que incomoda bastante, como eu falei, fui cobrada isso, né, por um dos meus eleitores mais exigentes, o Danilo, e eu falei para ele que eu ia me debruçar sobre essa questão, né, porque entendo também bem importante. Muito obrigada, desejo um excelente mês de trabalho a todos nós. Obrigado, Celina. Você com o Danilo e eu com a Catarina e com o João. Lá em casa é a Catarina e o João. Bom, eu não vou fazer uso da tribuna, também vou falar rapidamente daqui, cumprimentado na Rita, cumprimentar a Elvira, todos que nos acompanham. Até a hora que o Jair estava falando, eu respeitei para não pedir a palavra, mas vou falar, Jair. Jair, tem um dispositivo dentro das secretarias e da prefeitura, que foi feito no tempo quando a gente era secretário, até eu participei disso, que é um cartão, cada carro tem o seu cartão. Na época que eu participei ainda, eu coloquei o Tucuda, que trabalhava com nós aqui, para organizar tudo isso aí, e cada carro tem o cartão, e cada funcionário que vai lá abastecer o carro tem a sua senha e sai direto na senha. Então a questão das multas, é só pegar quem realmente abasteceu o carro naquela quilometragem e naquele dia que está lá no cartão, você pode saber quem teve a multa. Então, assim, eu acho que tem que fazer funcionar as coisas que foram deixadas. Não, presidente, assim, o cartão tem até hoje, assim, só que, na verdade, um tanque de combustível dura às vezes 2, 3 dias. E nesse inteirinho aí de tempo, o que acontece as multas daí? Não tem como identificar. Mas a responsabilidade é de quem abasteceu. No meu tempo era assim. A responsabilidade é de quem abasteceu o carro naquela quilometragem, naquele dia. Já. Se nós não fizermos assim, não vai aparecer dono de multa nunca. Nem você falou, você pagou 3, 4 multas. Eu paguei no começo também. 6. Eu paguei umas 3, 4 multas no começo e daí tomei essa atitude. O Mochila é prova, o Mochila pagou algumas multas também. Mas, assim, tem esse dispositivo. Tem isso que ficou lá dentro, eu acho que tem que ser usado. Então eu vou falar com o prefeito Marco para que use isso aí, porque é injusto as pessoas estarem pagando, né, por o que não fizeram. Né? Então tem isso aí e daqui a pouco acarreta tudo isso aí que está acontecendo. Outra coisa que eu quero deixar aqui, ó, a título de informação. Lula confirma a indicação ao STF do seu advogado e amigo Cristiano Zanin. Coitado do Daltan Dallagnol. Coitado do Daltan Dallagnol, coitado do Moro, Marçal Van Hatten e aí por aí afora. Marcel. Coitado desses pessoal que são oposição e que estão tentando fazer alguma coisa para melhorar esse país. Né? Então, a gente vê que os amigos estão no comando, dona Rita, então nos resta só rezar, porque não tem jeito. Vou colocar o cabrito para cuidar da horta. Seria isso aí, obrigado a todos. Senhor presidente, antes do senhor encerrar, eu acabei me esquecendo para a casa fazer uma indicação aí, aquela rua que sobe do Rotaract ali para cima, ali no Jardim Bela Vista, eu até já conversei com o Ricardo, mas vou fazer uma indicação porque não atendeu, tá terrível, os matos estão tomando conta, e não contando isso ainda, veio sei lá se foi um senhor ou uma senhora, mas o calçado é só de mulher, calçado de salto alto, dá para juntar um saco de calçado na beira da rua ali, e aquilo a hora que dá uma chuva, vai bater tudo na boca de lobo. Então, fazer uma indicação porque façam uma limpeza ali, recolham, principalmente plástico, tá? Fervendo plástico. E também uma indicação para que se instale um semáforo ali naquela via, porque em 15 dias eu transito ali 4 vezes por dia, em 15 dias deu 3 acidentes. E hoje deu um acidente grave que estragou até o canteiro lá, porque
Subiu o carro, foi bater lá no outro lado da calçada ali. As pessoas não respeitam o limite de velocidade e vem batendo direto ali e daqui a pouco vai dar uma vítima fatal ali pelo excesso de velocidade. E tendo um semáforo ali, eu acho que vai melhorar bastante. Obrigado, senhor presidente, pelo tempo. Né, o pedido dele ali, para cima do Rote tem uma lombada que vem de lá vem de cima, né, que passa no meio do loteamento. Sim. É o maior perigo do mundo. Aquilo ali tinha que ter uma lombada ali ou alguma coisa, como é que é uma lombada aí, uma lombada, como é que é? Não é mais lombada, é elevado, acho que é elevado para cima. Né? Eu vou dizer uma coisa, aquilo ali vem os caras e não vê o carro, quem sobe não vê o carro, quando vai dobrar para o lado do esquerdo, daqui para lá. Obrigado, senhores vereadores. Peço ao vereador Jair que faça a indicação e nós assino junto com o senhor. Pode fazer a indicação para a próxima sessão. Vou pedir para os senhores vereadores que nós temos uma parte, senão fica complicado. Né? Então, então tá bom. Todos os senhores vereadores ficam convocados para a próxima sessão ordinária a realizar-se no dia 6/6, terça-feira, às 19 horas, conforme o regimento interno desta Casa Legislativa. Em nome de Deus, declaro encerrado a presente sessão ordinária. Obrigado, presidente. Tenha uma boa tarde.